Glórias a Deus. Pode sentar todos, abram a palavra aí, Mateus, capítulo de número 23, a partir do versículo 13. Vamos ler até o 29. Já lemos uma boa parte aqui no início, né? Paramos, acho que foi no 13. Paramos no 14. Legal. Então vamos partir do 13 em diante. Quero que fique registrado, a gente está gravando essa palavra aí para dar para amigos. Marcilei aqui junto conosco. Faltou o Márcio hoje, né, para estar aqui com a gente. Marcilei já louvou a Deus. Se quiser, ele pode louvar no final mais uma canção aí. Fique à vontade aí da sua escolha, tá bom? Vamos lá, a palavra do Senhor que diz: Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, o 13, porque devorais a casa das viúvas com o pretexto de prolongar de vossas orações. Por isso recebereis maior condenação. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que fecha o reino do céu diante dos homens, e não entrais vós, nem deixas entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que percorreis mar e terra para fazer um procede. Quando chega o zelo, vos converteis 2 vezes mais em filho da guerrena que vós. E há de vós, guias cegos, que dizeis: o que jura pelo templo, nada, mas o que jura pelo ouro do templo adquire obrigação. Insensatos e cegos, porque que é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Também dizeis: o que jura pelo altar, nada é mais do que jura pela oferta que está sobre ela, adquire obrigação. Insensatos e cegos, porque o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Porque o que jura pelo altar, jura por ele e por tudo quanto está sobre ele. E o que jura pelo templo, jura por ele e por quem mora nele. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por quem assenta sobre ele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimais a hortelã, o entro e o cominho, e deixaste o aspecto mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas deveis fazer sem deixar de fazer aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito, mas engoliste os camelos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que purificais o exterior do corpo e do prato, mas internamente estáis cheio de extorsão e iniquidade. Fariseus cegos, purificai primeiro o interior do copo e do prato, para que também a parte externa fique purificada. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que exteriormente parecem formosos, mas no interior estão cheios de ossos, de mortos e toda imundícia. Da mesma maneira, vós apresentais aos homens uma aparência externa de justo, mas em vosso interior estáis cheio de iniquidade e de hipocrisia. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais sepulcro aos profetas e adornais o sepulcro dos justos. Senhor, quero agradecer por esta palavra que chegou até nós, do grande privilégio de podermos meditar, de tirarmos, ó Pai, exemplo, ensinamento, para que a gente não venha cometer os mesmos erros. Hoje compete muito àqueles que lideram, mas também àquele que recebe, Senhor, os ensinamentos, tem responsabilidade de ser como berianos, ó Pai, daqueles que vêm a pesquisar, aquele que vem estar atento daquilo que só tem para o povo, porque o povo perece por falta de conhecimento. Entrego tudo em tuas mãos, eu oro pela nossa nação, que a sua verdadeira alegria venha estar sempre no Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui em culto, muito obrigado por tudo, assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela palavra do nosso Deus. Glórias a Deus. Amados irmãos, eu poderia trazer um tema para essa palavra: quem mata as pessoas? Tem gente que ela já se mata por natureza, mas há caso de que as pessoas são mortas por outras pessoas, e podemos dizer até por líderes, aquele que lidera, que tem a responsabilidade de estar guiando, dirigindo,
com essa obrigação na qual é colocada pelo seu chamado. E a gente pode comparar a morte de uma pessoa como até um prédio que vai ser demolido, implodido, né? É colocado bomba em determinados lugares, tem um tempo marcado, tem a sirene que se toca, tem toda a atenção, e de repente alguém viu que o prédio caiu, mas teve todo um estudo por trás. Na vida das pessoas não é diferente. Às vezes coisas que vão falando para as pessoas e ela vai tomando por posse aquilo que está na mente, aquilo que está na cabeça das pessoas, porque através da mente que vai todas as ações para o coração, ao ponto da pessoa perder a sua própria vida. Agora, o interessante quando se fala do mau profeta, da hipocrisia, é aquele que tem responsabilidade com o ajuntamento, com a congregação. São aqueles que, quando mata, não mata um ou dois, ele mata em multidão, em grande volume. E quantas pessoas que são chamadas para a vida, como diz o próprio chamado do reino de Deus, para que as pessoas possam ser transformadas, ter uma vida diferente, mas na verdade são mercenários que levam pessoas para a morte, com seus fardos, né, com suas palavras que na verdade são para trazer benefício próprio. Pessoas que estão com suas dores, com suas dúvidas, pessoas que precisam serem orientadas, pessoas que na verdade precisam de ter exemplo, principalmente da liderança, para que ele possa aconselhar, para que ele possa discernir e possa dar orientação. E na verdade essas pessoas não servem para tanto, mas sim para matar, para acabar com a vida de muitas pessoas. E quando se fala matar, roubar e destruir, às vezes tem gente que pensa que essa função ali no próprio contexto que é o inimigo. Não, ele fala dos líderes, dos hipócritas, daqueles que têm essa função e têm matado a fé de muita gente. Tem gente que não quer saber de ajuntamento, não quer saber de igreja, não quer saber de congregação, por responsabilidade e culpa de muitos que fazem isso. Mas eles oferecem, sabe o quê? Demandas externas, promessa de coisas que não vai acontecer com todos. Quando oferecem casa, quando oferecem carro, benefício, vitória, de bênção, que na verdade Jesus não está aí para servir a todos nos seus desejos externos, nesses desejos que a traça é ferrugem. A própria palavra ensinou de que você não teria tudo isso. Nem todo mundo aqui vai fazer grande viagem, nem todo mundo talvez vai ser missionário no campo, nem todo mundo vai ter tudo, que nada. A palavra não fala que Jesus dá essa promessa, porque ele falou que estaria conosco, né? que ele ia nos acompanhar, e na prova que nós teríamos, até as pessoas entendem também, naquele contexto, os próprios discípulos falaram que eles estavam sendo preparados para a morte, né? Que ninguém vai ter prova, que eu não posso. Não, a prova ela vai além do que a gente pode suportar, mas aquele que suporta será aprovado por Deus. Até esse próprio texto também, as pessoas têm um entendimento muito errado. E outra coisa, aí marcam a vida dessas pessoas, prometem a elas poder, cura, libertação, usam o nome de Deus. O que eles fazem? Eles dão ordem para Deus, para que possa naquele momento, por exemplo, eles que especificam, por exemplo, nesse culto agora vai ser o culto de libertação, próxima sexta vai ser a sexta da cura, e o próximo vai ser o da família. Então é eles que escolhem o dia que vai ser da cura e determina para Deus, para que possa fazer para essas pessoas. Aí que está o engano, isso é engodo, é um erro muito grande que é cometido, porque eles que determinam, eles que dão ordem para Deus, falando do dia que o milagre vai acontecer. E a gente tem contemplado isso. Você pega a televisão, tanto se gasta para que a palavra venha a ser pregada pela TV, é uma vergonha. Quando que um copo d'água vai ser colocado para que possa, por exemplo, amolecer ou molhar o coração de Deus, para que você possa ter um milagre? São absurdos atrás de absurdo. Eu costumo pregar e falar de que tem aqueles que vendem e tem aqueles que compram. O culpado não é só aquele que oferece para o povo, mas tem aqueles que gostam desse tipo de coisa, que gostam dessa manipulação, que são presas fáceis para esses
malandro da fé, que na qual nós sabemos que existe um bocado, né? Manda fazer coisas, uma quantidade de coisas, e pessoas que estão feridas, precisando de ter arrependimento, com problema de perdão, pessoas que precisam ter conhecimento da verdade, porque é ela que dá libertação. Mas as pessoas querem ver os sinais, querem ver o sobrenatural, mas na verdade elas nem foram libertas ainda pelo Senhor, porque o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa é dela ser transformada pelo poder de Deus, a conversão no Senhor, é se voltar para o Senhor. Não tem milagre que esteja acima disso. Então, a falsidade, a mentira, a hipocrisia é o que está reinando desde aquela época, desde aquele século, na qual Jesus ele reprovou os fariseus e os saduceus. Hoje botei um estudo até na igreja falando das religiões que tinham na época, né, as mais conhecidas da época, e cada uma com uma demanda, cada uma com uma ideologia. E até a Luciana perguntou: será que talvez até não tenha sido, talvez assim da vontade de Deus? Eu não acredito, até porque, e cada uma traz a sua própria interpretação, mas tinha que ser como, por exemplo, um povo do caminho, tinha que ser discípulo, ele tinha que seguir as orientações de Jesus, ter a mente de Jesus, seguir a lei de Deus, como os bereanos também, que consultavam e procuravam, né, fazer o que era certo, mas o Senhor não mandou seguir, né, não seguir nenhuma religião. E outra coisa, perderam a humildade, a sensibilidade, na maior cara de pau. Eles falam coisas que na qual você vê que uns caras desses não tem nenhum caráter, são mentirosos, são amantes de si mesmos, são orgulhosos, ao ponto de bater no peito e falar que são certos, ao ponto de fazer as pessoas terem uma atração tão grande por eles que precisam tocar nele, precisam estar ouvindo ele. São poucos pastores que têm coragem de falar: olha, consulte as Escrituras, consulte a palavra, não vá atrás só do que o pregador, do que o pastor falou. Pregador de fora aqui rói osso, se falar besteira e mandar os outros dar muito glória, glória, aleluia, para preencher o culto, e sabe, realmente falar coisas sem sentido, está fora. O povo, em especial aqui, aprende a importância de você ter o conhecimento, porque através do conhecimento você vai buscar, você vai orar, né? Deus ele vai realmente agir sobre sua vida. Como é que pode você só buscar e você não ter o conhecimento? Então uma coisa, ela está ligada à outra. Então quando fica dando ouvido para esses mentirosos, esses falsos profetas, sempre você vai ser o que? Vítima. Há casos desses homens que quando eles não estão no culto, não tem um culto. Eu já vi casos de que o homem não pôde estar no culto, foi cancelado o culto porque ele não estaria, porque o poder está nele. E outra coisa, o pior também são os meios mentirosos, né? A hora de que deviam pregar, e tem aqueles que são do meio termo, são aqueles que, por exemplo, fazem concessão, patrocinam esse tipo de pessoa, ficar levando para pregar na tua igreja, ainda dá dinheiro na mão desses homens, como a própria palavra fala, né, em Tiago 1:22, da importância de nós atentarmos o que está escrito na palavra, e depois também Tito, capítulo 1, versículo 16, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Quando você não segue a palavra ou segue só homem, você está se enganando. O Senhor ele não deu essa autoridade para Pedro, ele não deu isso para ninguém, entendeu? Tudo bem que Pedro exerceu certo poder de liderança, o próprio Tiago, que era até mais líder do que Pedro, a própria palavra fala, o próprio apóstolo Paulo, mas ele mesmo falou, e o apóstolo Paulo mesmo falava: não venha dizer que é de Apolo, que é de Paulo, não, mas vocês precisam ser de Cristo, a ele é a honra e a glória, como a própria palavra ensina. Tito 1,16, que diz:
confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados por toda boa obra. Por quê? Por falta de entendimento. Como é importante. Eu lembro que na época não tinha tanto a tempo na nossa, ainda tinha pessoas que pregavam a mensagem da cruz, pregavam sobre o pecado, pregavam da importância da palavra, de você ter o conhecimento para que você não pudesse ser presa fácil, né, dessas víboras. Romanos capítulo 2, versículo 21 e 23 também fala: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas, volta ali rapidinho, tu que pregas, e não se deve furtar, e tu furtas? O 22, tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abomina os ídolos e comete sacrilégio? E o 23, tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Como pode seguir uma pessoa dessa? Aqui a gente nunca mede o tamanho de igreja, porque às vezes em dizer que a igreja grande ela está aprovada e a igreja pequena reprovada, não é isso, sabe? É pela direção que ele dá, é pelo que ele fala, pelo testemunho, entendeu? O tipo de liderança que ele dá o exemplo é fazendo. Então Jesus a todo momento reprovou isso, e perderam o temor, a compaixão, a graça já não estava através da vida deles, porque uns, até eu estava ouvindo uma pastora hoje, que ela determinando a graça que vinha dentro dela, que ia para os outros. Mentirosa. A graça pertence ao Senhor. Até Romanos 3,18 diz na própria palavra: não há temor de Deus diante dos seus olhos. E diante dessas pessoas não há temor. A carência, a necessidade do povo, e elas se deixam ser manipuladas. Enquanto não tiver um povo que se levante, que reprove essas más obras, vai continuar se levantando. O monte que se levanta como líderes e pastores é para ter resultado, é para ter benefício, é para que possa, por exemplo, exercer benefício a si mesmo. Essa é a grande verdade. Criaram impérios, esfolam as pessoas, acabam com as pessoas, têm matado pessoas. Quando um irmão desse se levanta para falar com ele, vai até ele, conversa, ele é reprovado, ele é perseguido, entendeu? E uma pessoa dessa às vezes sai lá da própria congregação onde se encontra, porque ali ele não pode falar mais, senão vai acabar, né, com toda a máscara. E tem gente, quando prega a verdade, ele não é convidado mais para pregar em outras igrejas. É assim que funciona, infelizmente. Tem lugar de que quem prega a verdade, quando chega em determinado lugar, as pessoas não dão mais oportunidade para ele, porque ele vai estragar o ambiente, ele vai estragar tipo aquela unção de Gileade que ele fala, né, que tem, e na verdade é tudo uma farsa, é tudo uma mentira. Então, e olham para esses homens, né, e dizem que eles, né, construíram um grande império, e foi o mérito deles, sim, mas não foi da vontade de Deus, não foi. Muitos, né, vão prestar conta de tudo que tem feito até os dias de hoje. Na verdade, foi a base de mentira, à custa de outras pessoas, que essas pessoas continuam fazendo como faziam no passado. O luxo, a primeira fila, os primeiros assentos, os melhores salários, pastores com carros blindados, com segurança, pastores que pegam de toda a oferta que entra dentro da igreja para benefício próprio. Vai prestar conta, pode ter certeza. Essa raça, ela está em grande quantidade por aí, as pessoas estão indo atrás dessas pessoas, né? Eles dormem, né? Eles não têm remorso, eles agem como se as pessoas não existissem. Assim que funciona
até os dias de hoje. São os malandros da fé. E esses dias eu postei até no meu status, a respeito que eu estava querendo ver a diferença de malandro para esperto. Os malandros e a diferença de esperto. É assim, eu anotei para falar com vocês. A maior e a principal diferença está na intenção e no impacto social. O esperto usa a inteligência para resolver problemas e se adaptar positivamente, né? Então, focando no ganho mútuo. O malandro não. Por outro lado, busca tirar vantagem a qualquer custo, enganando os outros para ceifar e para benefício, e a melhor forma da individualidade para a sua própria vida. Como se aplica no dia a dia? A pessoa esperta, ela é ágil, ela é sagaz, ela tem facilidade de ler o ambiente, ela usa a sua inteligência para antecipar situações, identificar oportunidades e resolver problemas, né, que venha ser eficiente para todo mundo. Isso entra no contexto de sabedoria. Eu até achava que essa palavra esperto, de ser esperto, era até ruim. Não, ser esperto, não, você tem que ser esperto, é melhor do que ser burro, do que ser conivente, né? Não seja burro, não seja conivente, não fique em cima do muro. Seja esperto, seja prudente, esteja atento. Agora, você não pode ser malandro. E o que tem de malandro dentro da igreja não é só liderança, não. Tem povo dentro da igreja aí, tem pessoas que são malandras demais. Foge dessa turma. Quer se dar bem com todo mundo. Você não conhece o malandro, né, que porta de uma Bíblia e diz que tem um monte de malandro. Essas pessoas você tem que desprezar. Fique longe dessas pessoas, entendeu? Então, é sem passar por cima de ninguém. O objetivo do esperto é garantir, que a gente vai ler ainda agora Provérbio 11, 24 e 25, o próprio sucesso e a segurança das pessoas agindo sempre dentro da ética do respeito. Então, se você usa isso para benefício de outra pessoa, então você tem a aprovação de Deus. Mas fora isso, para benefício próprio, isso não passa de um malandro. As pessoas estão usando a palavra de Deus para benefício próprio. Isso vai de cantor, isso vai de pregador, isso vai de pastores que abrem igreja para que possa estar fazendo isso. Provérbio capítulo 11, 24, 25. Ao que distribui mais e se lhe acrescenta, é o que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. O maior prazer que você poderia ter, porque Jesus mesmo falou no Evangelho de João, é melhor dar do que receber. A maior bênção na vida de uma pessoa não é ela receber, é ela dar. As pessoas, elas focam de vir para a igreja para que possam comprar com os líderes daquilo que ela quer receber. O preço não importa. Às vezes tem igreja que parece que é um leilão, tudo em torno de dinheiro, só fala em dinheiro. E como eu falei muito bem ainda agora, tem os que compram, e você pode ter certeza que tem aqueles que vendem, daqueles que fazem isso, sem cerimônia nenhuma, fazem esse tipo de coisa. E esse texto da palavra de Mateus capítulo 23, onde Jesus ele exorta eles, ele traz uma palavra dirigindo-se à multidão e aos seus discípulos sobre a cadeira de Moisés, sentam esses escribas e fariseus, falando da hipocrisia, das cargas pesadas que era colocada sobre eles, e todas as suas obras para serem vistos pelos homens, e pura hipocrisia, ama mais os lugares de honra, os banquetes, as saudações que na qual eles queria todo reconhecimento, né? Por mentira chamava ele de rabi, mas eles que se consideravam como tal, né? E diz a própria palavra, né, que eles não queriam saber, e eles ficavam entre aqueles, né, que quem poderia ser maior, né, que o maior que tinha que ser servido, e Jesus falou: aquele que for menor entre vocês, né, que tem que ter esse comportamento. Ao ponto dos discípulos até, Tiago e João, filhos de Zebedeu, naquele questionamento, né, quem poderia servir e sentar à destra do Pai, e eles foram exortados pelo Senhor. Por quê? Por causa do mau ensino, do mau entendimento.
Você que serve a Deus, você tem que ter isso em mente, entendeu? Então, esses malandros religiosos, do que eles faziam? Era isso, tudo contrário do que ensina a palavra. E Jesus começou, através desse texto, começar daquilo que eu li para você, dos ais que Jesus falou com eles. Por exemplo, dos ais de Jesus, quando falou Mateus 23, 13, que está aí, fechando o reino dos céus para as pessoas. Mateus 23, 14, exploram os vulneráveis, é isso que eles faziam, né? Oravam na casa das viúvas, prolongavam as orações da viúva, órfão e pobres que precisavam de assistência, e era tirado tudo deles para benefício próprio daquela liderança. Parece os dias de hoje, né? Fazem prosélito, né? Perdidos, uma religião perdida. Mateus 23, 15, os ais, quando ele falou também cegos, em relação, né, do que é sagrado, como fala lá em Mateus 23, 22, distorcem a justiça de misericórdia e a própria fé, Mateus 23, versículo 23 e 24, o cuidado exterior, ignoram o interior, Mateus 23, versículo 25 e 26, que ensina o próprio texto, parecem justos, mas são cheios de hipocrisia, Mateus 23, versículo 27 e 28, são sepulcros caiados. O templo, Jesus falou, ficará deserto, vocês vão prestar conta, a minha ira, o juízo virá sobre a vida de cada um de vocês que agem dessa forma. E ele chegando da mesma maneira, vós apresentais aos homens, no versículo 28, com uma aparência externa de justo, mas em vosso interior está cheio de iniquidade, de hipocrisia. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais sepulcros aos profetas, adornais o sepulcro dos justos, e dizeis, se estivéssemos vivos durante os dias dos nossos pais, não teríamos participado com ele. O Senhor com certeza prestará juízo a todos esses homens. Longas orações, gostam de aplausos, vaidosos, se vangloriavam. Toda pessoa que quando começa a ser revestida pelo poder, como até eles que poderiam ser usados por Deus, o único beneficiado nunca será você mesmo. O único beneficiado será o teu próximo, aquele que está mais perto. E quando se fala até de dons espirituais, quando fala lá em Coríntios, até quando receber dons, é para a edificação da igreja, do povo, do próximo. Quando eles, com todo o conhecimento, com todo o poder, imagina se esses homens tivessem o dom de cura daquilo que Jesus fazia, dos sinais e maravilhas, como seria? Como seria? Longas orações, gostam de aplausos, são vaidosos, se vangloriavam, não se devem cobrar aquilo quando é para dar de graça. De graça nós recebemos da parte de Deus. Você não precisa de intermediário para nada, você não precisa do pastor Homero para ter entendimento, não precisa lá do seu pastor para ter poder de Deus, não precisa de pastor para que você possa ter milagre, não precisa de ninguém para ter cura, você mesmo que é responsável. Eu notei uma coisa interessante, por exemplo, aqui eu costumo pregar isso aqui na nossa congregação para o povo. Chegamos a esse entendimento, irmãos, vocês aqui são livres. Vocês já ouviram isso várias vezes. Você é livre para contribuir, você contribui se quiser. Você é livre para trabalhar se você quiser, né? Se você também quiser buscar Deus, também se você não quiser, você é livre, né? E se você não quiser receber cargo, não tem problema, você é livre, entendeu? Se você quiser frequentar o culto ou não, você é livre. Se você não quisesse vir para o culto hoje, como muitos não vieram, você é livre, você não será reprovado por mim. Mas só tem uma coisa que eu quero te falar. Mas saiba que a vida espiritual depende de você, não depende do pastor, não depende de irmãos, não depende da igreja, não culpa Deus, não culpa Jesus, não culpa o Espírito. O culpado é você.
porque você é livre. O que te impede de orar? O que te impede de ler? O que te impede de você servir pessoas? Esses hipócritas, esses religiosos, estavam tentando trazer o mérito para quem? Para si. E fazem isso nos dias de hoje. A coisa mais absurda que existe hoje são lideranças que ficam colocando fotos suas na frente da igreja. Ele está querendo dizer: o milagre está em mim, a cura está em mim, é em mim que é a solução para a tua vida. É um dos maiores engodos que eu vejo dos falsos, esses falsos profetas, os falsos religiosos, quando se colocam a foto para dizer: olha, é em mim. Você é livre, e se você na tua igreja você não é, você deveria ser livre. O pastor vai estar ali para te orientar, mas se o pastor estiver errado, fora das escrituras, e se ele não for exemplo, você tem autoridade pela palavra. O que nós precisamos para a nossa vida é ter o Senhor. Não precisamos de atravessadores. É tipo, por exemplo, quando você quer comprar alguma coisa em algum lugar, você está em Foz do Iguaçu, quer comprar alguma coisa lá no Paraguai, ou você usar alguém para você ter alguma coisa. É assim que fazem. Para atravessar a fronteira tem um limite, e ficam usando atravessadores e ficam fazendo manipulações para adquirir algo que está lá, que você deseja. No reino de Deus não é assim não. O acesso é livre. O acesso é livre. Às vezes tem pessoas que se magoam dentro da congregação, às vezes acontece muito isso. Ah, porque a irmã não fala comigo, o pastor não me dá atenção, ou me magoaram, me feriram. Ah, as pessoas dentro da minha casa, não é isso que usam? Ah, as lutas que eu estou passando. Quer ver outro culpado também que as pessoas arranjam muito para que não possam buscar a Deus e buscar a orientação de Deus? Os problemas, as lutas. Ó, o levante veio contra mim, só eu que estou sofrendo. Para com essa mesmice. Para. No fundo é você e Deus. O líder, ele tem que estar ali para te ajudar. Mas muitos parece que existem para matar pessoas. Você aí, líder, que está ouvindo essa palavra aí, se você estiver matando algumas pessoas, você vai prestar conta. Aí sim vai prestar conta desse sangue. Vai prestar conta sim. Eu peço perdão a Deus. Quantas coisas que eu já fiz de errado e já falei errado, que pessoas saíram da congregação por minha culpa. Tem que ter muita coragem para poder falar. Entendeu? Fui pedir perdão, tentei, às vezes palavras que usamos, porque o pastor também fala muito, tem que decidir. Mas temos que tomar o máximo de cuidado para que isso não possa acontecer, porque nós iremos prestar conta com Deus. Mas também, irmão, não fica usando isso como desculpa não. Siga a tua vida. Entendeu? É você e Deus. Quando fala para estar lá no teu quarto, no oculto, é você e Deus. O relacionamento que você precisa ter com o Senhor. E devemos também dividir a carga uns com os outros. Se for para lidar com alguém, irmão, é para ajudar. Não é para fofocar, não é para falar mal, não é para expor pecado de ninguém. Se for para falar com outra pessoa, é para que você possa levantar a bola de outra pessoa. Não importa o que ele fez, não importa. Dá uma oportunidade. Mas os hipócritas e fariseus já se achavam melhores do que os outros. Jesus falava: vocês são sepulcro caiado, são paredes pintadas, são pessoas que estão mortas, fedem por dentro. O interior de vocês está sujo. Então, meu amigo, pare de culpar tudo ao teu redor. Esqueça esses falsos profetas. Esteja atento, ligado. Você que está ouvindo essa palavra, para que você não possa cair nessa cilada, porque o Senhor sempre vai te responder quando você falar diretamente com Ele. Amém?
Que o Senhor conserve aqueles que ainda são, dos líderes que pregam verdade, que as pessoas venham estar seguindo orientações desses que ainda têm o temor de Deus. Que o Senhor abençoe a todos com essa palavra. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Amém?